Amém? Curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, papai, por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui nesta noite, meu Pai, para buscar a Tua palavra, para buscar a Tua presença, para cultuar a Ti, papai. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, ó Deus, por mais este dia, papai, por tudo que tem nos dado, que tem nos feito, papai. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado pelo maná deste dia, meu Pai, que o Senhor nos preparaste, meu Pai. Obrigado por tudo que tem nos dado, que tem nos feito, papai. Obrigado por ter nos dado saúde, ter nos dado ânimo, ter nos dado liberdade, ter nos dado mais uma noite de fogo, mais um dia de fogo de vida, papai, para que nesta noite pudéssemos estar aqui, meu Pai, na Tua presença, para te adorar, papai. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, tá, papai. Também pedimos perdão a Ti pelas nossas falhas, pelos nossos erros, meu Pai. Se falamos algo de errado, se fizemos algo de errado, Pai, que desagradou Teu coração, nós pedimos perdão a Ti e pedimos a Ti que nos limpa, nos purifica, Senhor Deus, para que nesta noite possamos entrar na Tua presença e Te adorar em espírito e em verdade, meu Pai, com o coração puro, com as mãos limpas e purificadas, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez nós consagramos o culto desta noite a Ti, papai. O Senhor fala com a Tua igreja nesta noite, meu Pai. Fala através dos louvores, através da Tua palavra, através da Tua presença neste lugar, papai. Porque sabemos que o Senhor já está neste lugar, papai, mas nós queremos mais de Ti, meu Pai. E que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção sobre este lugar, meu Pai. Toca cada coração aqui nesta noite, meu Pai. Toca cada vida que está em casa neste momento, meu Pai, através da live, meu Pai, escutando a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, papai. Amém e amém, Senhor Deus, amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus, amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Vamos cantar isso? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as
as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tente separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Que o seu amor nos una, o que nos une é o seu sangue precioso, Jesus. Nós queremos andar em seus caminhos unidos, pelo poder do seu nome, Jesus. Somente Jesus nos une, somente o Evangelho é o caminho a ser seguido. Não nos deixe olhar pro lado, não nos deixe nos distrair com as coisas da terra. Eu quero andar em ti, Jesus. Eu quero andar em seu amor. Eu quero andar no seu caminho, obedecer sua palavra. Eu quero andar em ti, Jesus. Eu quero estar em ti, não me perder. Eu quero obedecer suas palavras.
pois não há nenhum outro lugar onde eu deva ir, Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. Só você tem o verdadeiro amor. Quero andar em seus caminhos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Tudo, desde o início. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo.
Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Não há pra onde ir, pra onde me esconder. O seu amor me persegue, Jesus. Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. O teu amor é bem mais rápido que eu. Tentar fugir é um erro. Só quero agir e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero agir e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Só quero a ti, nada mais,
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, paz do Senhor a todos, quem eu cumprimentei e quem eu ainda não cumprimentei. Que seja um culto maravilhoso, você está bem? Glória a Deus, foi um final de semana incrível, Dia das Crianças, glória a Deus por isso, e também dia da ceia nossa aqui da igreja. E eu quero compartilhar com você um texto muito rapidinho, 2 versículos que está lá em 2 Coríntios, quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7 também. Quem achar, dá um glória a Deus aí. Quem não achar, dá um glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Diz assim o 6: E isto eu afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. No 7 ele vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, mas ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Para fechar, antes de vir aqui, a hora que eu estava ali em pé, já com o texto aberto aqui no telefone, eu olhei aqui para a mesa da ceia e eu falei assim, algo estava me dizendo dentro de mim, que era eu mesmo, o meu estava falando, não, troca. Eu ia ler um texto em Mateus, ou também ia ler um texto em Romanos, se eu não me engano. Mas o de Mateus é aquele texto que dizia que o Senhor cuidaria de nós para que a gente não ficasse ansioso. Mateus 6,25, se eu não me engano. Para que a gente não ficasse ansioso, porque Ele cuidaria de nós, Ele cuidaria da nossa casa, para que a gente olhasse os pássaros, para que a gente olhasse ao nosso redor, que os pássaros não fazem nada e Deus continua cuidando deles. Mas eu falei, no mesmo momento que eu pensei isso, falei, Deus, não. A oferta não é sobre aquilo que o Senhor faz por mim, mas esse momento da oferta é aquilo que eu posso fazer pelo Senhor. Porque aquilo que o Senhor fez por mim está aqui. E aí eu olhei para a ceia e falei, não, a sua oferta é incomparável. Então, o momento da oferta não é o que o Senhor pode fazer por mim, mas é para destacar o meu coração e a minha mente daquilo que eu posso fazer para o reino de Deus e não aquilo que Ele pode fazer por mim. Porque o que Ele pode fazer por mim tem que estar dentro da tua mente e do teu coração como uma tatuagem que não sai mais. Você não pode ter dúvida daquilo que Deus pode fazer por você. Tem que ser uma certeza, tem que sair da sua boca livremente. Se você estivesse passando por uma dificuldade, por um problema financeiro ou não, de saúde, seja qual for, tem que estar dentro do coração essa certeza. Sua alma pode duvidar. A sua alma pode. Porque ela é totalmente moldada pela circunstância que a gente vive. Se está tudo bem, a gente está feliz. Se está tudo mal, a gente está natural. Isso é alma, sentimento, acompanha. Mas o Espírito tem que logo tomar as rédeas e falar assim, opa, quem manda aqui sou eu. Essa situação é passageira, ela é para me ensinar, criada por mim ou não. E se esse é o momento meu de mostrar para o Senhor o tamanho da minha fidelidade para com Ele, não é pagar o que Ele fez, porque isso não tem preço, mas no 6 ele destaca que a nossa confiança nele é semelhante a uma... Isso serviu muito para a época, né? Porque é como uma semente plantada. Então ele destaca, quem pouco planta,
automaticamente é uma coisa natural, sim ou não? Pouco vai colher, natural. Aquilo que você investe pouco dinheiro e pouco tempo, normalmente cresce menos, evolui menos. Isso é natural, indiscutível, amém? E no 7, ele fala, não estou falando para você, porque eu falei no 6, que se você der pouco, você vai ser pouco abençoado, tal. Calma. Se a sua interpretação for essa, deixa eu arrumar então. Aí no 7 ele vai dizer, mas cada um contribua segundo o que já propôs no coração. Então você já tem uma certeza, como eu falei da tatuagem no espírito, você já sabe quem é Deus. E quando você sabe quem é Ele, a tua alma pode brigar à vontade, porque você já sabe que Ele é tudo para você. Então não vai ser algumas palavras que eu disser aqui que vai mudar o teu comportamento, mas é a certeza bíblica de quem é Ele para você. E o tamanho da nossa confiança nele, o tamanho da oferta que Ele foi ilimitado em fazer por nós. E na vida, se tudo fosse assim, que não precisasse falar, ou que não precisasse de uma lei, seria maravilhoso, sim ou não? Quantos de nós, marido ou filhos, colocamos a toalha em cima da cama hoje, depois do banho, e a mulher ou a mãe falou, eu já falei 10 vezes para não pôr essa toalha, e aí vira um motivo de briga. Seria ótimo, não é verdade? Se a gente já pegasse a toalha, já colocasse no varal. Sim ou não, ou só na minha casa acontece isso? Mas ela precisa falar, parece que a gente gosta de ouvir a voz delas, não é? Semelhante a isso, seria melhor que não falasse, mas Deus deixou algumas observações para nos lembrar e nos proteger. Paralelo a essa brincadeira que eu fiz, é ideal que não fique lá em cima da cama, porque vai molhar, vai dar fungos, depois dá problema, então a gente vai teimando, mas é o certo a fazer, até eu fazer. Então eu volto um pouco em Malaquias, não precisa abrir, só para encerrar. Então lá Deus deixa uma observação no povo, vocês até estão fazendo as coisas, vocês podem até estar fazendo certo, com a intenção certa, mas eu vou deixar umas observações aqui, e a lei vem para isso. Seria o ideal que nós respeitássemos o semáforo, sem precisar ser multado. É para nossa segurança, é para nossa proteção. Então Deus já deixou essa observação. Olha, dê conforme o teu coração, mas eu deixei bem claro que é bom que vocês façam. Ajuda a igreja. É a minha vontade, Deus está falando. É o reino que está crescendo. Amém? Fique de pé, vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu emprego. Para você que está procurando um emprego, para você que quer uma promoção, para você que quer uma mudança financeira, para você que quer. É a nossa oportunidade de mostrar nossa fidelidade a Deus, não para as pessoas, mas nós com Ele. Feche seus olhos. Primeiro nós vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque não era possível a gente trazer uma semente se o Senhor antes não tivesse plantado no nosso coração. Até a vontade de ofertar vem do Senhor. Mas quando a gente entende quem o Senhor representa para nós, o povo cristão, a gente, Deus, faz isso de coração. Está tatuado no nosso espírito, Deus. E obrigado por sempre nos alertar com textos bíblicos e homens e mulheres que ainda, Deus, olham com carinho para essa área do Evangelho e não se esqueceram, porque é tamanho importante. O teu texto aqui diz claramente que aquilo que a gente mais investir, mais crescerá. Pai, é incontável as bênçãos que nós recebemos, muitas vezes pelas nossas mãos, mas 100% delas, porque o Senhor abriu as portas. 100% delas, Deus, foi a sua mão. Nós até tentamos, até fazemos, mas a fidelidade que o Senhor tem com a gente, Deus, é tão grande que o Senhor cumpre a sua parte. Ajude-nos, Deus, tirar essa incredulidade do nosso coração, para que a gente venha cumprir a nossa parte da fidelidade, porque a oferta é da nossa parte para o Senhor. O Senhor já demonstrou o seu amor, o Senhor já pagou um preço, o Senhor já comprou as nossas vidas, se entregou como oferta viva, e isso não tem como mudar. E ali, o Senhor nos ensinou que quando o assunto é teu reino, quando o assunto é vida, não tem limites, Pai.
e para que o teu reino continue crescendo, que a gente olhe com o mesmo carinho e atenção que o Senhor olha. Obrigado, Deus. Se tem portas de empregos para abrir, que seja aberta. Que a fidelidade de cada um abra essas portas, não com as suas próprias mãos, mas que essa fidelidade confiando no Senhor eleve além essa fidelidade e venha abrir essas portas que humanamente não é possível. Que a confiança no Senhor financeira venha abrir e abrir espaço àquilo que o nosso intelecto não vai conseguir. Nos colocar em posições que a nossa inteligência humana, curso nenhum vai colocar, mas que as pessoas vão falar: como é que você chegou até aí? Sim, foi a fidelidade ao Senhor. Foi aquilo que a gente não conseguiu fazer humanamente. Está provado que a fidelidade ao Senhor vai nos levar a passos largos aquilo que a gente jamais chegou a atingir, ó Pai. Louvado seja o seu nome. Que não falte pão na mesa de ninguém, não falte sustento na mesa de ninguém, porque o Senhor não é infiel. O Senhor é fiel para cumprir com aquilo, ó Pai, que nós precisamos. Que a sua fidelidade nos ensine essa noite a sermos fiel também com o Senhor. Louvado o seu nome, te engrandecemos e bendito a hora que nós te conhecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela presença dele nesse lugar. Amém? Queridos, nós glorificamos ao Senhor desde o momento que nós chegamos aqui. Amém? Eu não sei qual foi a motivação do seu coração para se reunir aqui nessa noite, com essa pessoa que está do seu lado. Amém? Para que a gente pudesse adorar o nosso Pai em unidade. E nós cantamos isso no primeiro louvor. E durante o período que o louvor estava falando sobre isso, eu estava ali pensando, eu falei, gente, quantas vezes a gente declara essa palavra, esse louvor, e a gente não tem dimensão da profundidade daquilo que a gente está cantando. Né? A letra diz que em Cristo nós... Como que é o refrão da primeira música que você cantou? Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vocês prestaram atenção nisso? Que na força do Espírito Santo nós vamos permanecer. E mesmo que as trevas se levantem contra nós, com os nossos olhos em Cristo, a gente vai continuar unido. E unido nós venceremos. Mas eu comecei a meditar a respeito disso e a pensar que muitas vezes a gente não entende o poder do Espírito Santo no nosso meio, para que a gente realmente olhe para Cristo e ande em unidade, e o poder das trevas, realmente eles possam recuar da nossa vida, na nossa casa, na igreja, no nosso chamado, no casamento, na vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não vive essa verdade de uma forma profunda. Nós perdemos o entendimento de que quando nós olhamos para Cristo e realmente nos importamos com quem está do nosso lado, o Espírito Santo ele começa a fazer uma obra linda na nossa vida.
E nessa noite nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E na ceia, ninguém ceia sozinho. É muito chato ou muito triste quando a gente está comendo sozinho. Quem gosta de comer sozinho? Às vezes a gente faz isso no meio da semana, é uma correria por conta do trabalho, você almoça sozinho, mas os melhores momentos na minha casa é quando eu sento com os meus filhos, com os meus genros, com o meu neto, com os meus pais, com os meus amigos, e a gente vai comer junto. São os melhores momentos que eu vivo dentro da minha casa, quando a gente está junto, comendo, conversando e compartilhando da vida. Amém? Hoje nós viemos aqui para compartilhar a vida uns com os outros. E eu gostaria de ler com você o texto tão conhecido que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também eu lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes em que vocês comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, boa parte do Novo Testamento nós vamos ver Jesus operando e ensinando, fazendo algo numa ceia, em meio a uma ceia. Aqui foi a última ceia, nós sabemos que ele trouxe algumas revelações, ele trouxe algumas verdades para aquele povo, para os seus discípulos mais próximos, e ele dá esse ensinamento, né? Desde o momento em que nós nos convertemos, que nós falamos: olha, a minha vida é dele, ele é meu, eu sou dele, e eu tenho uma eternidade juntamente com o Pai. Nós celebramos a ceia todos os meses declarando isso. Olha, ele vai voltar. Eu estou aqui para me lembrar de que um dia ele voltará. E foi isso que Jesus nos ensinou, que nós precisamos nos lembrar. E isso é um ato que nós fazemos para nos lembrar. Porque nós, infelizmente, temos a memória um pouquinho limitada. Nós nos esquecemos de promessas que o Senhor nos fez. Nós nos esquecemos de milagres que o Senhor já operou na nossa vida. Nós nos esquecemos de coisas que o Senhor nos libertou. Nós esquecemos muitas vezes de situações em que ele moveu, onde ninguém mais poderia ter colocado a mão, o Senhor colocou e fez nas nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar. Então, todas as vezes em que nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia, nós estamos lembrando daquilo que o Senhor fez. Não só no passado, mas aquilo que ele continua fazendo todos os dias em nosso favor. E nesse momento da ceia, Jesus, Paulo, quando escreve essa carta, ele está ensinando o que Jesus disse. Agora nós vamos lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, e fala sobre uma outra ceia. Lucas 7, 36. E diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus convidou Jesus para que ele fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o seu lugar na mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, ela foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando ela por detrás de Jesus, ela chorando, molhava-o com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia ele com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. E Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro
50 denários. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Então Simão respondeu: penso que aquele a quem mais ele perdoou. Então Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você não está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei aqui, ela não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Queridos, eu quis ler essa outra ceia, porque nós vemos dois tipos de pessoa aqui nessa ceia. Jesus também está ceando. Jesus foi convidado para um jantar. Nós vemos que também, um dia ele estava passando no meio da multidão e ele olha, e Zaqueu está ali no lugar e ele fala: Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje. Vamos fazer uma ceia na sua casa hoje. Então houve várias situações. Teve um outro momento em que Jesus estava num lugar e que Maria de Betânia chega e também quebra um perfume nos seus pés e começa a ungí-lo. Então em várias situações nós vemos Jesus ceando com as pessoas. E é interessante que em todas essas ceias, ou em toda ceia que a gente participa, sempre existe vários tipos de pessoas. Nessa ceia aqui, a gente vê um homem julgando, um homem que convidou Jesus, queria que Jesus estivesse ali, mas que ele não tratou Jesus da maneira que Jesus merecia ser tratado. Aí entra uma mulher do nada, de repente ela descobre que tem uma pessoa ali, que para ela valia mais do que qualquer outra coisa, e ela corre àquele lugar e ela começa a se derramar e a se prostrar e a tratar Jesus com a honra que ele merecia ser tratado. Então esse homem começa a julgar a atitude dessa mulher que não era digna de estar naquela ceia, mas ela estava ali. A gente vê nessa outra ceia, na última ceia de Jesus, um homem que ia traí-lo, que era Judas. Nós vimos um homem que iria negá-lo, que era Pedro. Nós vemos também um homem que era um amigo íntimo, que estava ali em todo o tempo, que era João. E nós vemos vários tipos de pessoas quando Jesus está na ceia. E o que eu gostaria de falar para você, e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que nós precisamos, todas as vezes em que nós vamos celebrar a ceia, olhar para dentro de nós e pensar: que tipo de pessoa eu estou sendo nesse lugar? Quem sou eu nessa ceia? Aonde eu me encontro? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser transformado? Aonde eu preciso me posicionar? Porque existe um lugar para mim. Naquela mesa tinha lugar para todo mundo. Tinha lugar para aquela mulher que não era digna. Tinha lugar para aquele homem que era um fariseu instruído da lei. Tinha lugar para todo mundo. Mas qual é o nosso comportamento, igreja, quando nós nos reunimos para celebrar essa ceia? Nós tratamos Jesus com a honra que ele merece ser tratado? Ou talvez nós nos acostumamos com o ritual de que nós, como crentes, precisamos fazer todos os meses. E isso é uma reflexão que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Com qual amor você tem se derramado aos pés dele quando você chega e sabe que ele faz parte da ceia? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Eu sou apaixonada pela história dessa mulher. A Bíblia não diz nem o nome dela. Ela não precisou ser lembrada pelo seu nome, mas ela sempre será lembrada pela sua atitude. Nós não precisamos passar por essa terra e ser lembrado pelas pessoas, mas que as nossas atitudes de colocar Jesus no lugar que ele merece, de honrá-lo da forma que ele merece ser honrado, possa marcar outras pessoas e as nossas atitudes levem outras pessoas a se derramar aos pés dele também. Então que o Senhor olhe para nós nessa noite e nos encontre nessa posição. Você está na mesa, isso é fato. Ainda há lugar para muitos outros. Nós estamos na mesa porque ele nos chamou para essa ceia, para esse banquete. Queridos, e que nós possamos entender o valor disso, nos lembrar. E às vezes nós participamos de um ritual porque nós não queremos lembrar.
Porque se você lembrar de que Jesus está vivo, a sua vida precisa mudar em alguns aspectos, em algumas coisas. Quando nós nos lembramos que Jesus está vivo, nós nos lembramos que tudo que nós somos e fazemos está debaixo da sua poderosa mão e dos seus olhos. Nós precisamos lembrar. E Ele nos convida a isso nessa noite. Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão por alguns minutos agora. Como você tem vivido, sabe? Como você tem se comportado desde o momento em que você se rendeu a Ele e falou que Ele era o Senhor da sua vida. Você tem entendido a beleza e a grandeza de pertencer ao Senhor, que voltará para te buscar, que voltará por amor a você, independente do que nós fizemos, independente dos caminhos por onde andamos. Ele nos chamou para algo precioso, para algo grande, e nós precisamos anunciar essa verdade para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perdidos. Então eu queria que você, sentado mesmo, você fechasse os seus olhos e você comece a refletir na sua vida. Jesus, eu estou nessa ceia, eu faço parte dessa mesa, mas quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que vira as costas e fica correndo, trocando a tua presença por dinheiro, como Judas fez? Eu sou aquela pessoa que quando levantar da mesa vai dizer que nem te conhece, por vergonha do que vão pensar de mim, como Pedro fez? Jesus, quando eu levantar dessa mesa, eu vou julgar aquela pessoa que estava do meu lado e dizer que ela nem merece. Talvez está com o microfone na mão, está dançando ali na frente, está ministrando louvor, está sentado numa mesa de som, está recebendo alguém na porta. Quem sou eu, Jesus? Ou eu sou essa pessoa que reconhece que é pecadora, que é falha, mas que precisa realmente se derramar aos teus pés e reconhecer o teu poder sobre a minha vida? E é isso que eu quero fazer nessa noite, Jesus. Dizer que o que eu tenho de mais precioso eu quebro aos teus pés. Comece a orar, meus queridos. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seu. Pois Ele diz: me ame, arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Pode servir a ceia, irmãos. À medida que você pegar a sua ceia, eu queria que você se colocasse em pé para nós orarmos. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus. Pois Ele diz:
resgataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Queridos, nós temos um Senhor que nos convida a esse lugar em que nós não teríamos acesso sem a graça dele. E quando nós entendemos que talvez nós seríamos as últimas pessoas escolhidas por alguém ou capacitadas para isso, o reino de Deus, a graça do Senhor, é algo muito complexo, é algo muito precioso, mas é algo muito acessível. E quando nós ceiamos e dizemos, Senhor, essa é a minha promessa, eu estou contigo, Jesus, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu te amarei. De todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, eu te amarei. Aquela mulher, ela entendeu isso. Com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, tudo que talvez eu construí durante a minha vida, tudo que eu conquistei, tudo que eu ajuntei, tudo que eu tenho de valor, eu preciso entregar para Ele. Porque sem Ele, nada mais faz sentido na minha vida. E Ele é suficiente. Queridos, Ele é suficiente. E nós estamos aqui nessa noite para lembrar que esse Deus soberano, Criador de todas as coisas, que não perde o controle de nada, Ele continua olhando para nós, Ele continua nos amando, nos chamando para nosso lugar na mesa, e Ele voltará. É uma promessa. E nós precisamos lembrar disso, que Ele está vivo. Essa promessa não foi lançada em vão. Tudo que Jesus falou que iria fazer, Ele fez muito mais. E existe a promessa da sua vinda para resgatar a sua igreja, para nos tirar daqui, para nos levar para um lugar seguro, para fazer com que o nosso coração seja completo, preenchido, para fazer com que as nossas vidas realmente sejam encaixadas num plano eterno que Ele já sonhou para nós. Jesus, Ele virá nos buscar. E talvez você tenha vivido como, talvez até esquecido, como isso fosse uma coisa distante, longe. Porque a correria do dia a dia não tem permitido você enxergar. Talvez os seus problemas, as suas lutas, talvez tudo aquilo que o inimigo tem colocado para nos laçar e nos distrair, tem feito a gente esquecer que existe uma promessa de que Ele voltará para nos buscar. Eu não sei se você viu essa semana, mas Israel assinou um tratado de paz com a Palestina. Queridos, a gente não tem controle sobre nada que está acontecendo. Nunca vamos ter. Mas tudo está no controle daquilo que Ele já determinou. Então preparem os seus corações, preparem as suas vidas, preparem a sua alma para se derramar diante do único que é digno da sua adoração. E que realmente Ele encontre em nós, quando nós nos assentarmos nesse lugar, aqueles que vai se levantar daqui, passar por aquelas portas e continuar adorando Ele por onde nós passarmos. E o cheiro desse perfume possa exalar e tocar em tantas outras vidas, em nome de Jesus, amém? Levante seu pão, queridos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus.
com palavras humanas, porque é tudo que nós temos para te dar, mas nós queremos te agradecer, Senhor, por fazer parte, ó Deus, de um plano que ser humano nenhum poderia traçar, que nada poderia prever, Senhor, que é o plano da tua igreja, que é fazer parte do teu corpo, que é fazer parte, ó Deus, de um povo chamado de nação santa, geração escolhida, um povo eleito, Senhor, para andar e caminhar sobre essa terra, declarando, Senhor, que nós não fazemos parte desse mundo e que esse mundo não tem poder sobre nós. Senhor, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos por fazermos parte, ó Deus, da tua igreja, da tua noiva, por sermos um contigo, pelo teu corpo que foi partido e dilacerado, para que nós pudéssemos ser um. E quando nós somos um e olhamos para Cristo, nós podemos, ó Deus, resistir a toda a obra do inimigo contra as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por nos chamar a esse lugar. Nós somos um, ó Deus, com essa pessoa que está do nosso lado. Nós somos um, ó Deus, com a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Nós somos um, ó Deus, sobre aqueles que já passaram e aqueles que virão. Nós somos um, ó Deus, com o teu povo. E nós te agradecemos por isso, papai. E comemos em memória do teu nome, declarando que sabemos que o Senhor um dia voltará. Em breve voltará para levar o teu corpo. E nós fazemos parte disso. Nós consagramos a ti, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, levante o seu suco, amém? Senhor, nós te agradecemos e consagramos a ti, Senhor. Ó Deus amado, o suco de uva que representa o teu sangue, o sangue que nos liga, o sangue que nos encontra, o sangue que nos refaz, o sangue que nos perdoou, que construiu uma ponte que nos religou ao Pai novamente, Jesus. Nós te agradecemos por esse sangue, nós declaramos que nós estamos debaixo da tua poderosa mão. Nós te louvamos, Senhor, porque esse sangue um dia nos alcançou e o anjo da morte não tem poder sobre a nossa casa. O anjo da morte não tem poder sobre as nossas famílias, porque o sangue do Cordeiro tem nos coberto, tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor. Muito obrigado pelo sangue que foi derramado e que foi aspergido sobre nós, para que as nossas vestes pudessem hoje ser alvas como a neve, Senhor. O pecado, ele foi completamente dilacerado, o inimigo exposto à vergonha por causa desse sangue. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o teu sangue é aquele que nos limpa. O teu sangue nos faz novos de novo. Nós declaramos, Senhor, que as nossas vidas estão debaixo do teu sangue. Aqueles que nós amamos, aquele, Senhor, que está do nosso lado, as pessoas que o Senhor nos confiar, que o Senhor realmente nos dê graça para apresentar esse sangue, para que eles sejam renovados de novo. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício de ter sido espremido, pelo teu sacrifício de ter sido apertado, ó Deus, para que o teu sangue fosse aspergido sobre nós, e a essência do cheiro suave subisse às narinas de Deus, Senhor, e desse acesso à sala do trono para cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia, e em teu nome que nós bebemos e consagramos a ti, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode tomar. Queridos, aplaudam a presença do Rei dos Reis que está aqui nessa ceia. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quantos gostam de participar do culto da ceia? Amém? Glória a Deus. Já vou direto na mensagem, tá? Vou ser bem rápido.
Hoje é um dia que também comemoramos, né, o Dia das Crianças, né? E graças a Deus por isso. Quem aqui já foi criança, levanta a mão. Até o Jair já foi criança, glória a Deus. E a Fabiana ministrando aqui sobre a ceia, e algo que veio na minha mente é quanto que foi, como que eu posso dizer? Quanto custou caro a nossa salvação? Amém? Tamanho investimento que Deus fez para que eu e você tivesse acesso à salvação. Fala para a pessoa que está do seu lado, você custou muito caro. Fala para ela. Nós fomos comprados a preço de sangue. E falando de investimentos, irmãos, já vou entrar direto na mensagem. Quero compartilhar com vocês sobre um assunto que tem mexido comigo algumas vezes. Uma vez eu já falei algo sobre isso e Deus ministrou no meu coração para mim ir mais a fundo nesse assunto. Quero que vocês já deixem a Bíblia aberta em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe a situação que está o mundo, né? Situação financeira, econômica. Qual que é a moeda mais valorizada hoje? O real é valorizado hoje? Será que é o real? Será que é o euro? O que você acha, Léo? Ou o dólar? Vixe, o pastor vai falar de dinheiro aqui, de finanças, pastor Mardoni. Olha, quem sou eu para falar disso, gente? Não sou muito bom nessa área, não. Talvez seja o Bitcoin. Quem já ouviu falar do Bitcoin aqui? A maioria, né? Mas antes de eu falar sobre essa moeda, eu queria que vocês pensassem comigo. Imagina que de repente você escuta um barulho de um Pix na tua conta. E aí você olha lá, 5 mil reais depositado na tua conta. Você olha ali e fala, nossa, 5 mil reais na minha conta, acho que teve algum engano, alguma coisa está errado. Acho que faltou fé, peraí. Imagina que de repente você escuta aquele barulhinho, né? Tem gente que coloca no celular, né? Para fazer um barulhinho quando movimenta a conta, né? Não sei qual banco, não vou fazer propaganda de banco, né? Mas de repente você escuta lá o sininho tocar, você abre o celular e olha um depósito de 100 mil reais na tua conta. Eita glória, hein? Rapaz, o que eu ia fazer com 100 mil reais, hein? Muita coisa, né? Mas eu acho que é pouco. Imagina que de repente toca o teu celular, aqueles que têm celular, né, gente, que acompanha. Você olha ali e você vê que tem um Pix depositado na tua conta de 5 milhões de reais. Quem ia ficar feliz aqui? Seja sincero, levanta a mão. Irmãos, eu não vou depositar na conta de vocês isso porque eu não tenho. Mas você abriu ali teu celular, 5 milhões de reais, você fala, não, alguma coisa está errado. Vai vir a tentação de você nem no banco procurar saber se errou, né, pastor, devido à situação financeira que a gente vive. Mas aí você vai lá no banco, você vai ter que tirar aquele dinheiro, né? E não é tão simples tirar 5 milhões de reais do banco, né? Eu nem sei como funciona, porque eu nunca tive. Mas você vai lá no banco para saber se realmente aquele dinheiro é teu, para saber o que aconteceu. E aí você chega lá, você chama o gerente para conversar, e o gerente olha ali, pega seus dados, ele olha e fala assim, nossa, Daiane, é verdade, tem 5 milhões na tua conta, é teu. Você vai ficar feliz, não vai, Daiane? Vai ficar muito feliz, né? Mas o gerente vira para a Daiane, vira para você e fala assim, olha, isso é verdade, esse dinheiro está na sua conta, mas existe aqui uma cláusula que para você tomar posse desse dinheiro, você vai ter que cumprir ela. E ali na cláusula está escrito, você vai ter seu último dia de vida. O que você escolheria? Presta atenção. Você escolheria os 5 milhões de reais
Pensa bem, quanta coisa que você ia comprar, quantos investimentos que você ia fazer, você poderia ajudar a tua família, você poderia comer bem, você poderia fazer um monte de coisa. Ou você ia escolher ter mais tempo de vida. Irmãos, eu acredito que a maioria aqui ia dizer, eu prefiro continuar vivendo. É mentira isso? A maioria. Pode ser que um ou outro escolha o dinheiro, mas a maioria, então, quer dizer que eu estou dizendo que a minha vida, que o meu tempo vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Então, na verdade, a moeda mais valiosa do mundo chama-se tempo. É o tempo. Por quê? Entre ficar rico e poder acordar e continuar respirando, irmãos, eu sei que tem gente aqui com mais de 70 anos, 80 anos, e ele quer continuar vivendo. Eu sei que tem gente aqui mais novo que também quer. Então, na verdade, o tempo é a moeda mais preciosa que existe na vida de um homem e de uma mulher. Amém? E aí, eu meditando nisso, eu tenho entendido que essa moeda é importante. Mas se é tão importante, por que será que a gente tem cuidado de uma forma tão negligente? Sabe, a gente sabe o valor do tempo, mas muitas vezes a gente não sabe como valorizar esse tempo que Deus nos deu. Então, para falar sobre isso com vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre Salomão. Quem conhece Salomão aqui? Levanta a mão. A maioria, né, gente? A gente vê nos desenhos. Hoje eu até assisti um desenho com o Davi lá em casa, antes de vir para o culto. Mas Salomão, a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio do mundo. Salomão foi um homem sábio, ele foi o terceiro rei de Israel, ele era filho de um grande rei ali, filho de Davi, ele era um homem cheio de sabedoria. Irmãos, imagina a sabedoria que esse homem tinha. Sabe, ele agradava tanto o coração de Deus com as atitudes dele, que Deus falou assim, olha, você pode me pedir o que você quiser. E Salomão ali, ele não quis, não pediu riqueza, não pediu dinheiro, ele só pediu para Deus sabedoria. Só que um homem tão sábio desse, que começou bem, começou com toda essa sabedoria, mas ele terminou mal, frustrado e longe de Deus. Por quê? Porque ele não soube valorizar essa moeda, porque ele não soube administrar essa moeda. Então a Bíblia fala ali de Salomão, ele escreve 3 livros. O primeiro é Cantares, que ele é jovem ainda, né? Tem muito que aprender na vida, uma pessoa que ainda está aprendendo a viver, está com os hormônios à flor da pele. Então ele escreve esse livro de Cantares, falando mais sobre amor e paixão. E aí mais para frente ele escreve outro livro, que é o livro de Provérbios. E ali ele já fala, ele já é mais adulto, ele já fala com mais prudência, com mais sabedoria. E mais para frente ele escreve um livro chamado Eclesiastes, que é quando ele era velho, e ele fala assim, velho que eu falo assim, gente, já é mais experiente, mais maduro, e lá naquele livro ele fala mais sobre arrependimento e vazio. Então presta atenção, ó, Cantares ele começa assim, ó, beija-me com o beijo de tua boca, aquele homem romântico, para ele era tudo amor. Sabe aquele jovem quando está apaixonado, que faz qualquer coisa por causa daquela pessoa, e com você a gente vai morar debaixo da ponte, vai não sei mais para onde, e ele estava naquela fase. Então beija-me com seus beijos, mais ou menos assim. Aí depois em Provérbios ele já está mais maduro, ele já está adulto, ele fala assim, ó, filho meu, ouve os conselhos do seu pai. Ouve o conselho do seu pai. Então aqui já era uma outra fase que Salomão estava vivendo. Ele já começou a valorizar essa moeda chamada tempo de uma outra forma. Mas quando ele chega na velhice dele, na maturidade dele, ele percebe que muitas das coisas que ele valorizava, muitas das coisas que a gente valoriza, não passa de vaidade. Amém? Então essas eram as 3 fases na vida dele, a forma dele
administrar o tempo. Então Salomão, ele começa com fogo, mas ele termina frio. Ele teve tudo, né? Ele teve sabedoria, riqueza, fama e poder, mas no final ele descobriu que ele tinha perdido o principal, que era o temor do Senhor. Irmãos, e isso aqui serve de lição para a gente. Sabe, a gente precisa aprender a realmente ver nas nossas vidas o que é prioridade. Como fazer com o tempo que Deus nos confiou. Irmãos, o tempo não volta mais. Sabe, um dia você teve 1 ano, outro dia você teve 2, outro dia você foi adolescente. Irmãos, mas esse é algo que nunca mais vai voltar. É uma coisa que não tem como voltar. Por isso que a gente precisa aprender a administrar o tempo que Deus nos confiou. Amém? Então, continuando aqui, ó. Como que a gente desperdiça o tempo? O diabo sabe do valor que é o tempo. Ele precisa fazer algo para você gastar o seu tempo da forma errada. Sabe por quê? Aquilo que você fizer hoje, aquilo que você faz hoje, vai determinar quem você vai ser no seu futuro. Então ele precisa fazer algo para o quê? Roubar o teu tempo. Então aqui existem na nossa vida alguns ladrões do tempo. Tem ladrões do tempo, por exemplo, pecados e distrações. O maior ladrão do nosso tempo é o pecado, sabe? Então ali você fica preso a um vício, preso a um pecado, e você carrega ele, vai carregando ele, o tempo vai passando, você não consegue ser liberto daquele vício, você não consegue ser liberto daquele pecado, e o teu tempo é comprometido, e você deixa de viver o propósito que Deus fez você. O tempo que Ele te criou é com propósito, e você acaba não vivendo. Por quê? Por causa desse ladrão chamado pecado e distração. Olha outro ladrão do tempo: a amargura e orgulho. Sabe, tem muita gente que fica anos amargurada, não consegue liberar perdão, não consegue se relacionar com as pessoas, está sempre amargurado, sempre mal-humorado, sempre armado. E essa pessoa vai gastando o tempo ali, ele fica amarrado, esse ladrão vai só roubando o tempo dela. E ela fica presa naquela situação. Sabe? Ah, não, mas eu quero justiça. Não, mas eu tenho razão. Aí fica aquele casamento amarrado. Aí fica aquele relacionamento com os irmãos amarrado. Por quê? Porque não abre mão da amargura que está ali dentro e nem do orgulho. Então esse é mais um ladrão do tempo. Eu estou tentando ser bem rapidinho, gente, para mim compartilhar com vocês tudo aquilo que está queimando meu coração. Outra coisa, que isso aqui vocês já estão cansados de saber, e eu também, mas a gente sempre cai nesse ladrão, que é o quê? As redes sociais. Sabe quanto tempo que a gente perde com rede social? Quanto tempo que a gente perde ali, ó? Quantas vezes você tem um tempinho ali que você poderia estar lendo a Bíblia, que você poderia estar conversando com alguém, que você poderia estar ali curtindo com seus filhos, curtindo com a sua esposa, curtindo com seus amigos ali na mesa, mas você fica preso na rede social. É outro ladrão de tempo. Então você vê aqui várias formas que o inimigo usa para roubar o nosso tempo. Só mais uma eu vou falar: preocupações com o passado ou com o futuro. Sabe, tem gente que está sempre preocupado, ele não consegue avançar, ele fica sempre preso ao passado. Sabe aquela pessoa que está sempre presa ao passado? Não consegue se soltar, ele está preso ali. E outras pessoas, por outro lado, ela não consegue viver o hoje porque ela está sempre pensando no futuro. Sabe, ela está sempre pensando no amanhã, que ela nem tem tempo para planejar hoje, para fazer as coisas de hoje. Por quê? Porque ela está ali preocupada, e essa preocupação tem roubado o tempo de muita gente. Amém? Então o que eu queria falar para vocês? Vocês têm que lembrar que o tempo que você gasta com o que não edifica é um suicídio espiritual. Sabe, tudo isso aqui que a gente fica perdendo tempo, você está diante de um suicídio. Você está tirando a sua vida.
Você está perdendo o seu tempo com aquilo que não glorifica a Deus. Então a gente precisa aprender a investir bem o nosso tempo. Você já viu que tem gente, você vai conversar com as pessoas aí fora, eu vou aproveitar a vida. Amanhã eu vou ficar velho, então eu vou curtir minha vida, vou beber, vou me prostituir, vou fazer tudo, vou curtir minha vida. Ô, irmão, você não quer entrar no ministério? Que ministério? Para que eu vou no ministério? Vou ficar lá jejuando, passando fome, vou ficar lá orando, vou ficar lá limpando a igreja, vou ficar lá na porta, tem que chegar mais cedo. Não, eu quero aproveitar a minha vida, sabe? Então a pessoa precisa entender que ganhar tempo é você gastar a sua vida na presença de Deus. Regastar a sua vida servindo a Deus. Gastar a sua vida servindo o reino. Quer mais? Vamos, sem espiritualizar, é você gastar o seu tempo com seus filhos. Sabe, a gente tem um problema chamado falta de equilíbrio. Tem gente que só vive em função da família. Tem gente que só vive em função do casamento. Tem gente que só vive em função da igreja, função do ministério. Mas a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo, porque todas as coisas são importantes. Então o nosso tempo precisa ser dividido para todas as partes. Amém? Tem gente que trabalha, glória a Deus. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas tem gente que trabalha muito. Tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, mas não tem tempo para ir no culto, não tem tempo para ir numa reunião de casais, não tem tempo para ir numa reunião de jovens, sabe? Isso está errado também. Isso está errado. Então a gente precisa investir o tempo da forma certa, que é o quê? Administrar, dividir o nosso tempo para essas coisas que são importantes para as nossas vidas. Glória a Deus. Posso continuar? Então vamos lá. E aí o que acontece? Irmãos, presta atenção numa coisa. Todo mundo aqui tem dias difíceis. Todo mundo aqui tem dias bons. Todo mundo aqui tem dias maus. Só que nós temos um problema que quando nós estamos nos dias maus, nós nos posicionamos como vítimas. E fala para a pessoa que está do seu lado, você não é vítima. Fala isso para ela, pode falar com autoridade. Irmãos, a vida são ciclos. A vida são ciclos. Primavera, verão, outono, inverno. Isso é muito falado quando a gente ministra para casais e tal, né? Mas é uma verdade. Então, na verdade, nós não somos vítimas. A Bíblia fala neste texto que eu li aqui, que eu nem li, que eu vou ler agora. Que está em Eclesiastes. Vamos ler ele, só para vocês verem o que ele fala, ó. Sobre há tempo para todas as coisas. Olha lá, ó. Eclesiastes 3, a partir do 1. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar o tempo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Ó, o 7, ó. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ó o versículo 9, ó. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender completamente as obras de Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que tem tempo que é tempo de chorar. Então você precisa chorar. Imagina que morre alguém na vida da Léa, alguém da família dela que ela gosta muito. Não é tempo dela sorrir não, irmãos. Você já viu quando você vai num velório, tem alguém triste, falou, irmão, não chora não, tá com Deus, não sei o quê. Não, deixa ela chorar, é tempo dela chorar. Então a gente precisa respeitar o ciclo da vida. Tem gente aqui essa noite que está em tempo de choro. Respeita o processo na vida da pessoa. Eu vou orar para que esse tempo de choro acabe. Você pode orar, irmão.
mas é o ciclo da vida dessa pessoa. Tem gente que está no tempo de sorrir, amém. Deixe ele desfrutar deste tempo de sorrir. Glória a Deus. Então eu acho muito importante a gente entender que nós não somos vítimas, apenas é o ciclo da vida. Então eu vou passar por lutas, eu vou passar por tribulações, e tudo o que está acontecendo comigo está forjando o meu caráter. Tudo o que está acontecendo comigo, ele está fazendo eu ter mais maturidade, está fazendo eu crescer emocionalmente. Irmãos, ninguém cresce emocionalmente se não tiver problema emocional, se não tiver luta. Ninguém cresce na vida se não tiver problema. Você vai conversar com uma pessoa bem financeiramente, talvez ele já quebrou 50, 100 vezes. Você vai conversar com uma pessoa que está casada, talvez ela já teve um monte de coisa errada várias vezes, mas aquilo vai ensinar ela a como agir ou a como reagir àquela situação. Então a gente precisa aprender a respeitar e não ficar na posição de vítima. Tadinho do James, está sofrendo. Olha, não, irmãos, tadinho do James não. É o ciclo da vida, eu não quero passar, mas eu vou ter que passar. Aí a gente entra na parte da ceia. Olha que lindo, Jesus morreu, ressuscitou, hoje nós somos salvos, hoje vamos passar a eternidade ao lado dele, irmãos. Você acha que Jesus merecia a obra da cruz? Mas ele precisou passar por este tempo, ele precisou passar por esse ciclo, e assim eu e você vai passar. Qual que é o problema? É a gente passar sozinho ou longe de Deus. Então, em cada ciclo da tua vida, em cada fase, tem um propósito. Você precisa entender que cada fase da tua vida tem um propósito. Então, a gente precisa discernir o tempo. Agora, tem outro problema também. Jean falou sobre semear, que o homem semear vai colher. Diz Deus não se zomba, né? O que a gente semeia. Existe também a fase da colheita. Talvez eu estou colhendo hoje, ou eu colhi em algum momento, coisas que um dia eu plantei. Irmãos, e quando a gente fala de colher, não é só coisa boa. Tem gente que acha que vai colher só coisa boa, só porque coisa ruim não colhe se plantou. Não, irmãos, ó, tudo que o homem semear, ele vai colher também. Então a gente vai passar pela colheita daquilo que a gente plantou também. Todo mundo aqui já plantou alguma coisa ruim, amém? Ou será que foi só eu? Já plantou, Jair? Plantou, Duda? Todo mundo, né? Então a gente planta e não tem jeito, eu vou colher. Só que eu preciso me posicionar. Não é porque eu plantei eu vou colher. O que eu tenho que fazer? Olha só, a gente tem que ter sabedoria. Se você sabe que o que você planta você colhe, você precisa fazer o quê? Começar a plantar coisas boas. Sabe, semear no reino, semear na vida das pessoas, semeia, 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 que um dia você vai colher, não no teu tempo e nem do teu jeito, mas no tempo de Deus e do jeito de Deus, amém? Então Salomão, ele tinha esse entendimento, ele não estava frustrado com isso, ele sabia que ele provocou muita coisa que aconteceu com ele, sabe? Só que eu quero que vocês entendam aqui essa noite que essa moeda chamada tempo, ela é investida da maneira correta, ela pode te dar vida eterna, ela pode te dar muita coisa boa. Então, independente do que aconteceu, a partir de hoje, faz um propósito, fala, olha, a partir de hoje a minha semeadura vai ser coisas boas, sabe, irmãos? Planta na vida dos seus filhos, planta na vida dos seus pais. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de geral. Estou falando de geral. A gente precisa aprender a plantar. Por quê? Para a gente não entrar nesse lugar de vítima. Para a gente sair desse lugar de vítima. E presta atenção numa coisa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você nunca vai comprar o tempo. Você nunca vai comprar a sua colheita. A sua colheita, ela vem sobre a sua vida através da sua semeadura. Sabe, gastar tempo com Deus, invista o teu tempo, gasta tempo orando, gasta tempo servindo, gasta tempo
sendo uma carta viva na tua casa com um bom testemunho. Gasta tempo sendo uma carta viva no teu trabalho. Irmãos, isso é plantar, isso é semear. Olha o que fala aqui em Eclesiastes 9:10, ó. Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Presta atenção no que eu estou falando, de equilíbrio. Sabe, como eu falei, não é só viver para trabalhar, não é só viver socado dentro da igreja, não é só viver para uma coisa. Irmãos, eu falei uma vez, eu fico olhando, minha mãe, ela ficou casada com meu pai ali mais de 50 anos, 53 anos. Sabe, eu fico indignado porque ela nunca fez uma viagem com ele, nunca viajou, nunca curtiu. Falava, mãe, vai fazer uma viagem. Não. Ela ia ali juntando dinheiro, porque se algum filho tivesse algum problema para poder ajudar, ela ficava ali guardando dinheiro, porque ela não queria depender de ninguém quando ficasse velha, né, que ela conseguia se manter. E aí, ela nunca investiu numa viagem para ela. Se fosse nesse tempo, Pamela, você podia preparar uma viagem e levar minha mãe e meu pai junto para viajar, mas ela nunca fez. E aí, o que acontece? Minha mãe morreu e, lógico, gente, olha, eu estou falando com frieza, mas você, um dia está aqui, você vai embora, a vida das pessoas vai continuar, eles não vão parar. Aí meu pai arrumou uma outra mulher, tá com ela e vive viajando, e eu ficava indignado com isso. Eu falava, nossa, olha que injusto, sabe? Eu ficava pensando, eu falei, nossa, minha mãe serviu a vida inteira ali, pagou o preço e não desfrutou. Falta de equilíbrio. Ela não estava errada de trabalhar, de querer ajudar os filhos, ou de querer se manter para não depender de ninguém, mas ela não desfrutou do tempo da maneira correta. E eu ficava indignado, mas não tem o que eu fazer. Porque, como eu falei, hoje a gente está aqui. Hoje eu estou aqui com a minha família. Amanhã eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Irmãos, quando a gente vai no cemitério, eu fui lá ver um hidrômetro de água no cemitério lá, eu olhando assim, ó, aquele monte de túmulo. Aí você via ali, você sabe que ali tem bebezinho, você sabe que ali tem jovem, adolescente, adulto. E eu falo, o que é a vida? Se não for para viver para a glória de Deus. Não tem sentido. E viver para a glória de Deus, como eu falei, não é você ficar 24 horas dentro da igreja, é você servir na igreja, mas é você ser uma mensagem viva dentro da tua casa, é você ser uma mensagem viva na sociedade. Amém? Já estou quase acabando. Deixa eu ver aqui. João 12, 24 fala assim, ó. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Sabe? Então aqui Jesus estava falando, olha, eu vou ter que passar por esse processo de morte. Eu vou passar por esse processo. Jesus aqui representa esse grão de trigo. Se Jesus não cumprisse a obra da cruz, se o grão de trigo não morresse, nós nem estaríamos aqui essa noite. Você só está aqui essa noite porque um dia alguém decidiu gastar o tempo dele, semear a vida dele, para que no futuro tivesse muitos frutos, que sou eu e você, amém? Essa que tem que ser a nossa ótica, a nossa lente. Sabe, Deus tem falado muito comigo, quantas pessoas que têm trocado a sua vida por 5 minutos de prazer, tem trocado a sua família por 5 minutos de prazer, tem trocado o teu casamento por 5 minutos de prazer, porque não entendeu a importância que é o nosso tempo. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma oração. Cadê o pessoal do louvor?
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Algo que Deus tem falado muito comigo, irmãos. Eu quero que você... Nosso problema para servir nossa família, para servir o reino, para servir na casa de Deus, nunca foi a falta de tempo, mas foi sempre a falta de prioridade. Porque aquilo que priorizamos, investimos nosso tempo. Sabe, irmãos? Pai, eu coloco diante de Ti cada vida que está aqui essa noite, ó Deus. Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai. Assim como Tua palavra diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios, ó Pai. Senhor, nos capacita a viver para a Tua glória, Deus. Como marido, as mulheres como esposa, como filhas, como mãe, como pastores, ó Deus, como obreiros, como pessoas comuns, ó Deus. Pai, nos ensina a administrar o nosso tempo, Senhor Deus. E nos dá força para suportar, ó Pai. Suportar as consequências de muitas escolhas erradas que fizemos, ó Deus. Eu sei que o Senhor não vai tirar as consequências, mas eu sei que o Senhor tem poder para nos dar força, Pai. Para vencer e para fazer o nosso papel de semeador aqui na terra. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Pode apagar a luz, por gentileza? Mais 5 minutinhos para a gente orar. Apaga a luz aí, Reinaldo. Sabe qual que é aí? Irmãos, nunca esqueça que você é o semeador que saiu a semear. Nunca esqueça que as suas atitudes são sementes. Nunca esqueça que as suas palavras são sementes. Não esqueça que tudo aquilo que você faz é semente. Semente lançada no coração das pessoas, semente lançada no mundo espiritual. Sabe, você é um semeador. Eu não sei o que você tem semeado na vida das pessoas, eu não sei o que você tem semeado no reino, eu não sei. Mas eu quero que você saia daqui essa noite com esse entendimento, irmãos, que você é um semeador aqui na terra. E se suas sementes forem boas, você vai colher frutos bons. Não do teu jeito, não do teu tempo, mas você vai colher. Porque assim como está escrito em Gálatas, o que o homem plantar, o que o homem semear, ele vai colher, irmãos. Sabe, semeie na vida da tua família, semeie na vida dos teus filhos, semeia na vida das pessoas, sementes da eternidade. Sabe? Sementes que vão transformar a vida deles. Semeia sobre a sua vida sementes boas. Sabe, irmãos? Libera sobre a tua vida, usa a tua boca, semeia sementes boas a respeito de você. Nós não somos vítimas. Nós somos os causadores responsáveis pelas nossas colheitas. Então que você saia daqui essa noite decidido a ser um semeador de sementes para transformar essa geração, para transformar essa igreja. Sabe, que semente você tem oferecido para sua família, para os seus familiares? Enquanto eles cantam essa canção, pensa sobre isso.
pra viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero morrer pra mim. Quero morrer por ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Quero morrer pra mim. Eu quero morrer por ti. Quero viver pra ti. Enche-me com teu espírito. Eu renuncio o meu eu pra viver pra ti. Enche-me com teu espírito. Eu renuncio o meu eu pra viver pra ti. Eu quero viver pra ti. Eu quero morrer pra mim. Eu quero morrer por ti. Quero viver pra ti. Aleluia. Irmãos, repete assim comigo, ó. Eu não sou vítima. Repete. Eu não sou vítima. Eu sou obra-prima do Criador. E cada estação que estou vivendo está me construindo. Amém? Irmãos, nós somos obra-prima do Criador. E cada estação que você está vivendo está construindo uma melhor versão de você. Glória a Deus. Vou encerrar o culto para a gente fazer uns comes e bebes ali no final. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, se estiver perto de você. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações. Muito obrigado por nos lembrar, ó Pai, da Tua mesa, da Tua obra. Espírito Santo, esteja nos direcionando, nos conduzindo, ó Pai, como Teus semeadores aqui na terra, Deus. Esteja conduzindo Teus filhos, ó Pai, Tuas filhas, ó Deus. Pai, se tem aqui essa noite que tem vivido um tempo de choro, Pai, seja o consolo deles, ó Deus. Aqueles que estão vivendo em tempo de angústia, seja o consolo deles, ó Pai. Enxugue as lágrimas deles, ó Deus. Dá forças para eles, ó Deus. E aqueles que estão vivendo tempo de festa, tempo de alegria, ó Pai, que através da alegria deles, pessoas sejam contagiadas, ó Pai, com Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, nos ensina a gastar o nosso tempo vivendo para a Tua glória, Pai. Assim como foi cantada essa última canção, Pai. Que o Senhor continue nos enchendo com Teu Espírito Santo, que o Senhor continue enchendo nossos corações de amor, ó Pai, pelo Teu reino, pela Tua obra e principalmente pela Tua presença, Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, por este culto, que a Tua bênção esteja estendida sobre cada vida aqui, sobre cada família, sobre as vidas daqueles que estão participando do culto através da live, ó Pai. Que eles tenham uma semana abençoada, Pai. Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Não esquece de abraçar o teu irmão antes de sair daqui.